Tá tudo certo? Boa noite, irmãos, tudo bem? Amigos, convidados. Meu nome é Salomão, eu sou um dos ministros universitários aqui. Amém. Hoje eu estou um pouco cansado. Eu não sei se vocês estão um pouco cansados, então eu vou precisar muito de diálogo, né? Vou precisar que vocês falem amém aqui, ali, bora lá, essa é boa, todas essas coisas para eu ficar acordado. Nós temos falado sobre alguns dos assuntos principais de como viver a vida como um cristão. Então, falamos um pouco sobre a palavra. Depois falamos sobre o que é o discipulado. E hoje nós vamos falar sobre o reino. Mas antes de tudo isso, eu queria orar. Amém. Deus, muito obrigado por essa tarde, quase noite. Eu não sei o que é. Eu acho que noite é depois de comer. Então, é a tarde. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Esteja com essa mensagem que pessoas, primeiramente, podem entender meu português, porque é mais difícil quando estou cansado. Mas eu oro que você pode ajudar-nos a entender essa mensagem maravilhosa que está nas suas escrituras sobre o reino de Deus. Essa mensagem tem me inspirado muito. E eu quero muito que pode ser uma expressão para a gente hoje. Que é que a gente está lendo a Bíblia há anos ou a gente está lendo a Bíblia agora, pela primeira vez. Eu oro que a gente pode ver quanto é maravilhoso seu reino agora. Em teu nome eu oro, amém. Amém. Se vocês têm uma Bíblia, eu vou mostrar muitas escrituras, tá? Então, já pega a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia. Se isso seja o caso, né? E aí nós vamos para Marcos 1. Vamos lá? Bora, prega só. Então, a gente vai mostrar bastante escrituras. Eu vou ser um pouco nerd hoje. Não sou hoje, eu sempre sou nerd, né? Mas a gente vai estudar algumas coisas intelectuais, mais intelectuais. Aí eu espero que a gente pode colocar na prática essas coisas. Mas quase todos nós somos universitários, a gente tem que estudar um pouco. Alguns estão, eu falo isso e vocês ficam, não fala isso no sábado, né? Eu estou aqui para não pensar nisso. Desculpa. A gente vai estudar porque a gente é discípulo, ou a gente quer ser um discípulo, um aprendiz. Então, amém. Vamos lá para Marcos 1. Alguém pode ler 14 a 15? Eu posso. Então, na verdade, antes disso... Desculpa, Mustache. Era seu momento. Desculpa. Acabou tudo. Acabou. Antes disso, eu queria dar 2 minutos. Você vira a pessoa ao seu lado... Talvez não precise 2 minutos, só 1 minuto. Vira para a pessoa do seu lado e responde essa pergunta. Qual foi o evangelho que Jesus veio a proclamar? Tá bom? Qual foi o evangelho que Jesus veio a proclamar? Para proclamar. Entendeu ou não? Sim, para perguntar ou para responder? Você falar para a pessoa do seu lado. Você tem 1 minuto. É pra falar só a resposta. Só a resposta. Beleza, vamos lá. 30 segundos. Eu falei 1 minuto, não falei qual minuto seria. Minuto Salomão é mais rápido. O Jeff falou que não precisava me apresentar, mas todo mundo sabe que eu sou um pouco apressado, então vamos lá. Marcos 1, 14 a 15. Pode ler. Manda bala, Mustache. Bora lá. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Jesus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Interessante. Essa palavra boas novas pode ser também traduzido como evangelion. Em grego é evangelion, ou evangelho. Hoje, ou aqui, a gente vê que Jesus anunciou o evangelho do reino de Deus. Vamos lá para Lucas 8. Uma outra pessoa pode ler? Lucas 8, versículo 1. Com convicção.
Algumas pessoas olharam para baixo quando eu falei com convicção. Tipo, com convicção! Algumas pessoas. Vai lá, André. Lucas 8, versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Então, Jesus, quando ele estava andando no seu ministério público aqui na terra, ele foi anunciando sobre o quê? Proclamando sobre o quê? Reino de Deus. Evangelho do reino de Deus. Vamos virar a página. Lucas 9, versículo 1 e 2. Alguém gostaria de ler? Isso aí, Ana, pode ler. Com convicção. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, quando Jesus pegou as pessoas que ele estava treinando e discipulando, ele ensinou eles a proclamar qual mensagem? O reino de Deus. Vamos lá para Atos. Então, já imagina uma coisa. Seu líder morreu. Eita, né? E ele ressuscitou. Ah, melhor, né? E seu líder era Deus, Jesus. E ele vai conversar com você por 40 dias sobre uma coisa. Agora, antes ele ia para o céu. O que seria assunto que você acha que Jesus vai pregar nesses 40 dias que ele precisa lançar o maior movimento de todo o tempo? Ele vai falar sobre estratégia de igreja, sobre a mídia, como fazer coisas nas redes sociais, tipo uma estratégia de Instagram, não sei qual marketing ele ia fazer. Ele ia mandar você ler 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Desculpa, ele não fez bem. O que Jesus ia ensinar nesse momento que ele só tem esses 40 dias e depois ele vai dar um tchau em deixar essas pessoas sozinho? Com uma mensagem. Qual é a mensagem que ele deixou com eles? Atos 1, versículo 3. Quem gostaria de ler? Vai lá, rebenta. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Nossa, essa versão aí, concernentes o reino de Deus. Falou concernente, eu nem sei como usar essa palavra, vou parar. Já estou cansado hoje, em português já tá, Enfim, falou sobre o reino de Deus. Que baita tempo com Deus. Imagina, você está lá com um Deus ressurreto, né? Você está lá com Deus, tendo tempo com Deus todo dia. Falando sobre o quê? O reino de Deus. Vamos lá para o final. Atos 28. A última palavra de Atos em grego é uma palavra só, algumas palavras em português, mas mais ou menos significa, eu acho que a palavra em português é imparável. Isso é a última palavra de Atos. Imparável. E aí está Atos 28, final, né? Está falando sobre o que aconteceu ao longo do tempo com os discípulos para eles espalhar a melhor mensagem que jamais poderia ser pregado. Vamos ver qual é a mensagem no final de Atos que eles estão falando que é imparável. Atos 28, versículo 31. Quem gostaria de ler? Posso ler. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Então, o evangelho que Jesus pregou era o reino de Deus. A mensagem que ele foi às outras cidades era sobre o reino de Deus. O que ele treinava os discípulos, o que eles foram até o fim do Império Romano pregando sobre o reino de Deus. Essa é a mensagem que levou Paulo e 10 mil quilômetros só de pé. 10 mil quilômetros, desculpa. Boa. Para pregar o reino de Deus. Amém. Essa foi a mensagem que Jesus e os apóstolos pregaram. E eu acho que é um pouco interessante, porque
a gente tem essas palavras em nossa cristianês, né? Que a gente pensa, e aí, reino de Deus é uma coisa que a gente fala, é tipo, o reino é demais, não sei o quê, eu quero servir o reino. Então, é engraçado porque a gente até usa palavras que a gente não entende às vezes. Você percebe isso? É verdade. Tipo, ainda não lembro qual é o significado de aleluia, mas eu acabei de cantar a música inteira. Enfim, só confessando aqui. O que era interessante sobre Jesus e os apóstolos, eles eram criativos. Eles usaram coisas do cotidiano, desculpa. Boa, cotidiano, e eles usaram para a igreja, para coisas que a gente usa hoje. Por exemplo, vocês sabem a palavra hipócrita, né? Sim. Hipócrita. Isso. Era um ator com máscara, né? Mas Jesus usou isso para descrever pessoas que agiam de alguma forma, mas eram uma outra coisa. Mas não tinha esse significado, até Jesus usou esse significado. Ele mudou o sentido da palavra. Então, se a gente pensa as palavras, por exemplo, de paz, a palavra reino, todos em grego, né? Eu não vou falar grego aqui, deixa isso com o Brunão. Paz, reino, liberdade, retidão, até a palavra eclesia, igreja, ou kyrios, senhor, e até a palavra fé. Qual foi o contexto original de todas essas palavras? Alguém sabe? Acho que isso é não. Todo mundo fica... Todo mundo meio assustado. Era sobre o imperador. Todas essas palavras, igreja, paz, eles usaram até fé, que tinha um sinônimo com a palavra lealdade. Todas essas palavras foram usadas em um contexto comum. Isso é ao respeito do imperador de Roma. Tinha a ver com império. Então, às vezes, quando a gente até está usando palavras que a gente nem imagina, como igreja, ou estou em paz, não, tô brincando, mas paz, retidão, todas essas palavras, a gente está falando sobre o reino, sem perceber que a gente está falando sobre isso. Existe 100 referências ao reino no Evangelhos. Só uma vez Jesus fala do novo nascimento, e só uma ocasião, nos 3 Evangelhos, Jesus falou que ele vai entregar sua vida em resgate para outras pessoas. E só 5 vezes salvação é mencionado nos Evangelhos. Então, eu vou a outro nível de ser nerd, tudo bem? Vocês estão comigo? Amém, amém. Eu estou cansado, eu sei. Meu português está estranho. Vamos lá. Eu vou ser ainda um pouco nerd. Ainda vou colocar os óculos um pouco mais alto aqui, só para deixar claro. Então, o que define um reino? Um rei. Tem 4 coisas. Primeiro, o Mustache acertou, um rei. Tem os súditos, tá certo? Súditos tem um domínio, ou espaço que reina, e tem 4 as leis, tá? Então, quando você pensa em reino, se você está anotando, você é nerd igual eu, tipo, primeiro, rei. Segundo, os súditos. Terceiro, domínio. 4, a lei. Então, primeiro, Mateus 28, 18 a 19. A 20, na verdade. Vamos lá. Mateus 18? Mateus 28, desculpa. Só 18, na verdade. Alguém pode ler? Eu posso. Manda brava. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Bom, parece bem claro quem é o rei desse reino. Vamos lá, não tem muito argumento. Vamos lá? Faz sentido? Sim. Se tiver um reino, quem é o rei? Jesus. Desse reino é Jesus. Vamos lá para Mateus 21 agora. Falei que a gente vai ser um pouco nerd. Vamos lá. Luiz está curtindo aqui. Os súditos. Mateus 21, 43. Alguém pode ler? Rebenta. Em inglês pode também.
Mateus 21, 43. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Vixe! Então, começou a complicar, hein? Rapaz. Então, quem dá frutos, ou quem vive como Jesus é seu rei, está no reino. Esses são os súditos. As pessoas que realmente deixam Jesus reinar na vida deles. Lucas 17, 20 a 21. Alguém pode ler? Lucas 17, 20 a 21. Então, o rei, Mateus 28, é Jesus. Os súditos, as pessoas que vivem como Jesus é seu rei. Mateus 21, 43. Eles estavam falando para os judeus que achavam só por causa que eles eram judeus, eles estavam dentro do reino de Deus, mas não funciona assim. Terceiro, domínio. O espaço que reina. Lucas 17, 20 a 21. Alguém pode ler? Vai lá, rebenta, Jess. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Ótimo. Ou fala, está dentro de vocês. Então, o reino não tem um capital. Não tem Brasília, ou Washington DC, ou Roma, no reino de Deus. Para alguns de vocês que não gostam de política, isso é uma coisa boa, né? Não ocupa um espaço físico, porque o reino é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E eu vou falar sobre isso. Isso é onde muitas pessoas erram. Essa é a razão que às vezes a gente não fala sobre reino. Porque a gente acha que alguns países ou algumas igrejas foram um reino. Em 4, eu não vou achar escrituras, porque eu vou explicar mais sobre isso. Toda cultura, a parte de leis, eu vou explicar aqui. Toda cultura tem valores e leis. Em Índia, um homem pode ter várias esposas. Aqui no Brasil, eu não sei se é contra a lei, mas provavelmente não é uma boa ideia. É contra a lei. Provavelmente não é uma boa ideia. Se você é leal a algum país ou algum reino, você deve não somente seguir suas leis, mas provavelmente você vive dentro dos valores desse país. Os valores do reino são achados nas escrituras. Beleza? Sim. Última coisa nerd aqui, tá bom? Aí a gente vai trazer para hoje, para coisa prática. Eu gosto de prática. Então, Salomão, talvez você pergunta. Se o evangelho que Jesus prega é o reino de Deus, e o reino era a mensagem central de Jesus, por que a gente fala tão pouco sobre isso? Boa pergunta. Verdade. Duas coisas. Ainda continuando a ser nerd. Explica só. Eu vou explicar! Primeira coisa, o ensino do reino de Deus, ao longo da história, em geral, foi usado muito. Ao longo da história de diferentes países, ao longo da história de muitas diferentes igrejas, eles se acharam o reino de Deus, e basicamente quem estava fora se vira. De fato, como se você estava aqui na aula anterior, de fato, nossa igreja uma vez achava que era reino de Deus e não tinha discípulos fora do nosso movimento. E por isso, talvez, alguns de nós, especialmente que cresceram na nossa igreja aqui em São Paulo, não aprendemos ou fizemos esse estudo do reino, até em nossos próprios estudos bíblicos. Exato. Mas uma coisa que é importante é o ensino bíblico, o reino. É um ensino bíblico. Às vezes a gente fica com medo de praticar as coisas que são do passado, que erramos, e podemos evitar coisas que são bíblicas. A igreja
só não é o reino de Deus, tampouco nossa igreja ou nosso movimento. Mas nós precisamos zelar para esse ensino bíblico como uma direção. E eu acho que a segunda razão que a gente fala tão pouco sobre o reino de Deus foi uma resposta de uma conversa que eu tive com um líder lá em Georgia. Georgia. Canta sua. Vou deixar com o Jonas. Bebe água. Estava conversando com um líder de Georgia e eu perguntei, mas irmão, um cara sábio, né? Um cara que manja das coisas. Eu falei, e aí, cara, por que a gente fala tão pouco sobre o reino? E, né, eu estava esperando, tipo, aquelas conexões de tipo, quebrar a mente, aquele meme com várias fórmulas que a mulher fica meio... né? Eu estava esperando esse momento. Eu estava, ó, essa foi uma pergunta boa. Ele falou, porque a gente não gosta, que a gente não é o rei. A razão que a gente não fala sobre isso, que a gente não gosta, que a gente não é o rei. Que tem um outro rei, que não seja nós. A gente quer presidente Jesus. A gente não quer rei Jesus. A gente quer voltar Jesus estar no trono. A gente não quer um Jesus que veio para tronar e reinar nessa terra em nossos corações. Não gostamos da ideia de rei. É uma sociedade que é democrática e anti-autoridade. É verdade. Eu falei, rapaz, esse cara tá certo. Não vemos autoridade como se fosse, como uma coisa que pode ser saudável. Tá bom, acabou a parte nerd, vamos para a prática. Vamos lá? Quantos de vocês já foram para outro país? Ou você tentou comunicar com alguém que não fala português ou fala seu idioma? Eu não conto, eu falo português, tá? Alguns de vocês estão pensando, isso está acontecendo agora. É tipo, não, eu estou falando português, para com isso. Você já tentou conversar com alguém que não fala o mesmo idioma? Ou já foi para até outras regiões do Brasil que as pessoas são diferentes? Rio de Janeiro, né? A gente não pode falar muito mal de Rio de Janeiro, tem um carioca entre nós, então a gente vai ficar... Está tudo certo! Está tudo certo, irmão! Não é estranho quando você vai para outro lugar e você vê como as outras pessoas vivem? É tipo, porque tem uma mentalidade diferente e eles têm uma identidade diferente, né? Sim. Eu acho que isso traz a gente entender sobre o reino. Então, alguns de vocês já sabem essa história. Eu cheguei no Brasil em 2015 e eu não falava português. E eu cheguei no Rio de Janeiro, no pleno Rio de Janeiro, sem falar português. Te roubaram. Aí, eu não sou de Nova York, eu não sou de uma cidade grande, eu sou do interior. Mano, eu cresci com vacas. Tinha mais amigos vacas do que amigos. Tipo, não tem gente lá, não, sério. E aí eu chego no Rio de Janeiro e, mano, era o maior choque cultural da vida. Eu cheguei lá na igreja, como eu falei, alguns de vocês sabem a história. E aí, né, nós americanos temos uma coisa chamada espaço privado. Bem observado. É bem observado. É tipo, esse espaço, você não entra. A não ser que você tenha permissão. Então, você pede permissão, aí você pode entrar. Aí, tá sussa, tá ótima. Mas se você nunca entra sem fazer uma negociação, né? Isso como o americano é, né? O americano é assim. Tocar. Mano, isso é outro nível. Então, eu chego lá na igreja, sou do interior de Texas, eu não cresci com outras culturas, e eu vejo todas as pessoas se beijando no pochete, assim, a igreja no Brasil tá bem virado, né? Tá bem saindo da linha. Desviaram. E aí um cara chega pra mim e ele entra no espaço privado, que já pra mim, meu sistema americano é tipo...
meu Deus, e ele toca aqui, e ele bate, ele começa a bater. Chega bem-vindo ao Brasil, eu amo Rio de Janeiro, chiando. E eu, mano, o que está acontecendo? Eu quase fui pra casa, eu quase peguei o próximo voo de volta pra Texas. Mano, que foi isso? Bem-vindo ao Rio. Outra mentalidade, outra forma de agir, outra forma de pensar. Sabe uma coisa? Quando você está tentando aprender a nova cultura também, você paga muito mico. Então, uma vez eu estava numa saída, aí eu fui pra uma hamburgueria. E aí, a moça com quem eu estava, a gente estava olhando para os hambúrgueres, e aí falou que os brioches são de mandioquinha. E eu falo, eu não gosto de mandioquinha. Mas vamos experimentar brioche, porque nos Estados Unidos você pode ir. O consumidor sempre está certo, né? Alguns de vocês, capitalismo, mas vamos lá, também é legal ser certo de vez em quando, né? Aí, então eu pensei, posso pedir só brioche, né? E ver como é que é. Você vê se tem esse gosto de mandioquinha, faz zero diferença. Aí, eu falei isso, eu já fui comunicando para garçom, o que eu queria pedir. Mas ela estava falando, não pode fazer isso, porque no Brasil não sei o que, estava explicando, mas você estava nem aí, eu já estava pedindo, né? E aí eu falei para garçom, ele chegou, eu falou, moço, eu quero um brioche de maconha. E ele te deu? Vamos dizer que os hambúrgueres aquele dia foram muito bons. Brincadeira. Mas mentalidade, identidade, a forma de agir é estranho, é diferente, não é algo comum, não é algo que a gente conhece. Nossa, eu paguei muito mico no Brasil, né? Essas é só algumas histórias, vocês nem sabem. O reino de Deus também é assim. É uma mudança de mentalidade. É uma mudança a forma que nós relacionamos com as pessoas. E ser leal ao reino, fazer parte de um reino, significa mudança de identidade também. Então, eu não sabia que ela ia estar aqui, eu ia contar a história, mas minha namorada sempre fala que estou namorando ela só por causa eu quero ser brasileiro. Para vocês que sabem, eu amo o Brasil, eu amo ser brasileiro. Eu nasci no país errado. Eu quero ser um cidadão brasileiro, pegar eu não sei se existe, mas a gente fala isso. Green card brasileiro. Esse é o meu sonho. Quero ser cidadão brasileiro. Qual Brasil, cara? E normalmente, sabe, é o contrário, né? Normalmente as pessoas querem ser americanos, né? Mas minha namorada está nem aí. Por isso que eu namoro com ela. Interesseira você, né? Então, ela fala que eu sou interesseiro, como eu estava falando. E também ela trabalha no Globo, então é um golpe do baú também, né? Porque ela ganha. Ela acha que eu planejei tudo, né? Alguns de vocês... Tô brincando, eu vou deixar. Enfim, eu não vou falar. Eu nem sei como é o processo para se tornar um cidadão brasileiro. Mas se fosse o contrário, vamos dizer que Nadine queria por alguma razão ser americana, eu sei como que é esse processo. Você tem que fazer uma declaração de lealdade aos Estados Unidos a se tornar um membro da sociedade americana, ou se tornar um cidadão. Então, eu acredito que vocês fazem uma coisa similar para militar do Brasil, né? Nos Estados Unidos, a gente é um militar, então a gente faz um juramento bandeira todo dia lá na escola. Tio Sam. Mas vamos dizer, tio Sam, é isso. Mas se você, por exemplo, não é americano, você quer se tornar um americano, você vai falar as seguintes palavras. Vou tentar falar com clareza, tá? Ok? Aqui é a declaração. Declaro, sob juramento, que renuncio e abjuro absoluta e inteiramente toda fidelidade e lealdade a qualquer príncipe, potentado, estado ou soberania estrangeira,
de quem ou do qual tenho sido até agora súdito ou cidadão, que eu apoiarei e defenderei a Constituição e a lei dos Estados Unidos contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos, que terei verdadeira fé e lealdade aos mesmos, que eu portei armas em nome dos Estados Unidos quando exigido por lei, que prestará serviço não combatente nas Forças Armadas dos Estados Unidos quando exigido por lei, que realizarei trabalho de importância nacional sob direção civil quando exigido por lei, que eu assumo essa obrigação livremente, sem qualquer reserva mental a propósito de evasão. Então me ajude Deus. Tem esse me ajude Deus? Preciso mesmo. O que me choca às vezes é que a gente acha que Jesus pediria menos para a gente ser leal a Ele. É verdade. A gente acha que Jesus pediria menos. Eu escolhi quem está lá no governo dos Estados Unidos. Eu não sei como você sente sobre suas políticas. Eu não confio muito neles. Nem sempre eu confio que eles vão fazer o melhor. E mesmo se eu for um bom cidadão, eu vou ser leal, nem tendo tanta confiança na liderança desses políticos, eu vou ser leal, mesmo não confiando tanto neles. Então, por que um rei perfeito eu não seria leal? Ou eu faria menos? Porque ser leal a Jesus significa que a gente teria menos do que ser um cidadão dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou qualquer outro cidadão de um outro país. Se a expectativa de ser leal, um reino terreno, um rei terreno é alto, a mesma coisa com Jesus deve ser o que a gente está pensando. É uma expectativa alta, porque você tem que entregar tudo. Você tem que se render completamente. Muito bom. Então, só para esclarecer, se você quer ser real, você quer ser leal ao reino de Deus, isso tem nada a ver sobre você orar uma oração para chegar no céu no final. Tem nada a ver com isso. Isso tem nada a ver se seus amigos fazem parte dessa igreja, ou você cresceu aqui, quem é seu pai, quem é sua mãe nessa igreja. Isso não se trata de você simplesmente ser uma pessoa boazinha, uma pessoa moral. É sobre o reino entrar em você. É diferente do que ser um religioso, ou ter um sistema de valores cristãos que você gosta. É diferente de você apoiar um grupo político que você acha que concorda com Jesus, ou você acha que representa a vida cristã, ou alguma causa social. É diferente. Eu não estou dizendo que todas as causas sociais são ruins. Eu acho que são relevantes, é importantes. Especialmente quando trata de problemas nas sociedades, todos esses problemas envolvem problemas que têm sua raiz em a gente não ter o reino aqui. Queremos um mundo que eu possa chegar na casa do meu amigo Jorge, que é alta classe média, que a maioria das pessoas são brancos lá, sem eles falar para mim, você vai subir lá para entregar comida? A gente quer um mundo que eu, um homem negro, não escuta isso a visitar um branco. Nós queremos um mundo sem racismo. Nós queremos um mundo onde mulheres não são vistas como objeto por os homens. Verdade. Nós queremos um mundo mais justo. Que as pessoas que têm se importam com as pessoas que não têm. Onde a gente vai achar uma nação, um grupo de pessoas que realmente incorpora esses valores dentro do reino de Deus. Amém. Todos os problemas sociais têm a ver com o reino de Deus.
Então, gente, isso tem nada a ver com você passar para o estudo atrás do estudo, para você se tornar membro dessa igreja e você ir para um monte de eventos. Verdade. Tem nada a ver com isso. Isso é sobre literalmente transformar o mundo. Fala, Salomão. Não é sobre você tornar alguém que vai estar no reino dos céus quando você morrer e você vai lá para o céu. É sobre o reino dos céus entrar na gente. Isso transforma tudo que a gente toca. Manifesta em tudo que a gente faz, porque faz parte da nossa identidade como pessoas. Vocês já foram para a praia? São Paulo, né? Então talvez não foram para a praia. Mas no Rio eu não ia perguntar isso. Já foram para a praia? E aí você tem areia em tudo? Sim. Mano, tipo, eu tenho areia nos óculos, eu não sei, tipo, tem grãos de areia nos óculos, tem areia em todos os lugares, você nem quer ter areia, né? Vocês sabem como é que é, você vai pra praia, tem areia em tudo. Alguns de vocês estão, tipo, como? Realmente, vamos pra praia de vez em quando, paulistas? Vamos lá, né? Vocês entendem? Sim. Areia está em tudo. Isso como deve ser o reino de Deus, deve tocar tudo. Deve estar em lugares que você nem imaginava dentro de você. Em o que você faz, em como você vive. Amém. Porque o evangelho do reino deve tocar todas as áreas da sua vida. Porque o evangelho do reino muda tudo. Não vai mudar o mundo. Então, isso é uma mudança de mentalidade e também de identidade. Antes de continuar, vou beber água. Pega, Salomão. Se hidrata, se hidrata. Quando você é batizado no reino de Deus, você muda de identidade. Você não é... Você antes era um brasileiro, antes era um americano, antes era negro, branco, corintiano, palmeirense. E aí você vai se tornar São Paulino quando se batizar, né? Você vai se arrepender, né? Prega Salomão! Você é introvertido, extrovertido. Você foi definido pela sua profissão, o que você faz. Se você trabalha no Globo, você trabalha onde quiser, aquele lugar de cachorro-quente que paga nada. Você era definido por ser casado ou solteiro, universitário ou só otário. Essa coisa otária é só uma brincadeira, tá? Você era tudo isso antes. Essa era a sua identidade. Mas agora, quando você é batizado dentro do reino, isso muda tudo sobre sua identidade. Você é um cidadão de um outro país, diferentes culturas, com diferentes valores, com diferentes culturas, diferentes costumes, uma nova forma de ser humano. Cristianismo, falando sociologicamente, não é uma subcultura dentro da sociedade, é uma nova humanidade. É uma sociedade alternativa em cada cidade que a gente tem. É um São Paulo alternativo, é um USP alternativa, é um NIP alternativa. Não é só um grupo entre o inteiro, é uma nova humanidade. E se você faz parte do reino, seu certificado de nascimento não fala mais São Paulo, Brasil, ou como eu, Long Beach, Califórnia, ou Seattle, Washington, ou onde vocês nasceram, Minas Gerais, vários diferentes lugares. Rio de Janeiro. Você queria que fosse Rio de Janeiro, né? Eu queria. Ninguém queria. Melhor. Você ouviu isso? Melhor. No seu certificado de nascimento fala Reino de Deus. Na parte dos pais. Não tem o nome dos seus pais. Só tem o nome Yahweh, um pouco em hebraico. Você está meio confuso. Mas é o nome de Deus. Mudou tudo. O reino está crescendo, está aqui, está transformando. Você quer fazer parte, se você ainda não faz parte? Ou você está mais inclinado a ficar em cima do muro? Sendo leal ao seu próprio reino, seus próprios valores, construindo o seu próprio mundo, suas próprias coisas. Os valores dessa cidade que tem sobre estudar, sobre faculdade. Os valores dos seus amigos,
Você fica em cima do muro, vivendo meio que mistura de dois países ao mesmo tempo. Qual é a sua escolha? Você vai seguir os valores que você vê no Instagram? Ou Netflix? Qual é a sua escolha? Para Jesus, não tem espaço ficar em cima do muro. Verdade. Não tem espaço. Se para os Estados Unidos não tem espaço, meu irmão, não tem espaço para Jesus. Jamais. Jamais. Você é leal ao reino de Deus. Mas eu acho que tem uma pergunta que até a gente precisa perguntar antes disso. Vamos lá para Lucas 4. A gente está quase terminando aqui. Fala, Salomão. Isso aí, só. Alguém pode ler 18, 19, mas antes disso eu queria falar uma coisa. Você pode ler? Então, enquanto vocês estão chegando, Lucas 4, 18 e 19, antes de até perguntar se você quer ser leal a esse reino, isso é uma boa notícia para você? Esse evangelho realmente é uma boa notícia para você? Eu lembro que uma pessoa falou para mim que a última coisa que o Ministério da USP precisa ouvir nesse momento para ser encorajado é pensar sobre como Jesus é o rei deles. Isso é uma boa notícia, que Jesus é o rei para você? É uma coisa que encoraja você? Você pode ler versículo 18 e 19? Sim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, quando Jesus veio anunciando o reino de Deus, foi tão interessante quais foram as pessoas com quem ele destinou essa mensagem e com quem era a mensagem, ou quem ficou animado com essa mensagem. Não foi os religiosos, nem foram as pessoas no poder, nem foi as pessoas que, abre aspas, eu acho que está certo, abre aspas, que vocês falaram, trabalharam pela igreja. Nem essas pessoas eram tão animadas com essa mensagem, mas eram as pessoas diferentes, as pessoas que eram quebradas na vida, as pessoas que não estavam dando certo a vida deles, as pessoas que eram oprimidos, as pessoas que eram pobres e não fossem pobres financeiramente, foram pobres de coração. As pessoas que estavam mais animadas com o reino de Deus eram pessoas quebradas. Então, se essa mensagem não te anima, você é uma pessoa quebrada. Porque só essas entram. Foi a mulher de Sefronícia, enfim, eu não sei como falar. Sefronícia, o que ele falou? Que teve fé para pedir para Jesus curar sua filha quando ele chamou ela uma cachorra. Exato. Essa mulher demonstrou que estava animado com o evangelho do reino de Deus. Foi os cegos que nem conseguiam enxergar fisicamente que chamaram Jesus filho de Davi, que enxergou que ele era o rei. Foi o centurião romano. Romano? Esses eram caras que estavam oprimindo os judeus. O centurião romano falou: Jesus, você é um homem de autoridade, nem como eu. Se você quer curar essa pessoa que eu quero que você cura AED. Você cura pelo Zoom, você cura de distância. Nem precisa trazer ele para cá. Você cura de distância. A gente pode fazer distanciamento social, enfim. Se você não acha que o reino de Deus é uma boa notícia para você, tenha uma garantia que você não é uma pessoa quebrada. Você não é uma pessoa que realmente enxerga quanto você não está dando conta da sua vida. Tem uma frase aqui, eu vou terminar, de Dallas Willard.
Ele fala bem melhor que eu jamais poderia falar, até eu coloquei a frase dele aqui. Dallas Willard era um filósofo que falava muito sobre discipulado. Recomendo muito os livros deles. Eles são complexos. Demorei, tipo, uma semana relendo os capítulos para eu realmente entender. Mas vamos ver se vocês são mais inteligentes. Então vocês vão entender logo de cara, tá? Ele fala o seguinte. Muitas pessoas hoje entendem justificação como o único resultado essencial do Evangelho. E o Evangelho que pregam você vai ouvir isso repetidamente pelos principais representantes da fé evangélica, que seus pecados podem ser perdoados. É isso. Em contraste, eu ouso dizer que o Evangelho de todo o Novo Testamento é que você pode ter uma nova vida agora no reino de Deus, se confiar em Jesus Cristo. Não é apenas o que ele fez, ou o que ele diz, mas confia em toda a pessoa de Cristo, em tudo que ele toca, que é tudo. Se você pregar um evangelho que tem a ver apenas com perdão de pecados, por outro lado, você será como somos hoje. Preso em posição onde você tem fé aqui, em obediência e abundância ali. E não há como ir daqui para lá, porque a ponte necessária entre esses dois pontos é o discipulado. Se há algo que devemos saber agora, é que o evangelho de justificação por si não gera discípulos. Discipulado é uma vida de aprendizado de Jesus, como viver no reino de Deus agora, como ele mesmo viveu. Amém. Nas palavras de Jesus, ele falou, venha o teu reino. O reino está disponível agora. Cabe a gente pegar o que a gente tem aprendido esse semestre sobre a palavra de Deus, sobre discipulado, colocar em prática para a gente viver o reino. E o alvo é simples. É algo que não importa se você é poderoso ou rico, ou o cara mais legal, ou o cara meio chato e nerd como eu. Não importa quem você é. Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele viveria? Esse é o alvo. Como ele faria as coisas? Alguns acham que viver no reino significa que a gente seria medíocre nas outras coisas fora da igreja. Tipo, eu vou chegar no culto no tempo, mas não vou chegar na aula no tempo. Não. Nada a ver, tá? Você vai fazer tudo como Jesus faria. Exato. Você provavelmente viraria, enfim. Você se tornaria uma pessoa ainda mais ambiciosa. Como Jesus ia gastar dinheiro se fosse no seu lugar? Alguns de vocês estão pensando, ele não teria nada para gastar, porque eu não tenho dinheiro. Alguns de nós, essa resposta é fácil. Como Jesus investiria o dinheiro que ele tem? Como Jesus cuidaria seu corpo? Vamos lá, Jesus era maromba, vamos lá. Jesus com certeza estava treinando no Smart Fit da vida. Como Jesus faria sua faculdade? Como Jesus ia construir amizades? Como Jesus agiria na sua sala de aula, no seu local de trabalho? Como Jesus organizaria sua agenda? Como isso afetaria a forma que você namora? Com quem você namora? Exato. Se você fosse gravar um vídeo da sua vida um dia, tipo, do momento que você acordou até o momento que você dormiu, e você mostrasse esse vídeo para alguém, eles veriam Jesus? Muito bom. Gente, essa ideia de colocar as palavras de Jesus, não somente como, é isso que minha família faz, ou isso que eu estou acostumado, mas viver isso não é pouca coisa. Se você está tentando pensar o que é, eu só posso falar da minha vida. Eu sempre fui o cara diferentão. eu não fui escolhido. Vocês sabem quando tem aquele momento que eles chamam quem vai jogar futebol e tem dois times, né? Duas pessoas chamando. Eu sempre fui o último. Em todo o esporte, porque eu tenho zero
jeito, eu não sei como falar. Coordenação. Coordenação. Eu tenho zero coordenação. Eu posso correr reto, eu posso fazer isso, eu posso pegar, tipo, um monte de peso nos dois lados de uma barra, colocar música pesada e... né? Porque eu sou intenso. Eu cresci em uma escola que eu era um dos únicos... e a escola era só branco e eu era um dos únicos negros. Passei muitas situações de racismo que até hoje é pesado para mim. Minha família é uma família quebrada, muito quebrada. Muito histórico de vício, muito histórico de abuso físico. Eu já vi minha irmã apanhando no chão quando eu tive 5 anos. Eu sempre sentia como uma pessoa quebrada. Eu sempre sentia como um diferentão. E eu não sei se tem nenhum outro lugar para ir se não, Jesus não fosse nosso rei e não estivesse nos cuidando. Amém. Então, eu queria falar. Desculpa, eu estou emocionado. Vai lá, só. Agora só. Tem dois pontos que eu falei hoje. Seja leal ao reino. É uma boa notícia para você? Senão, provavelmente você não é uma pessoa quebrada. E segunda coisa, venha o teu reino. Se alguém fosse ver sua vida, uma gravação um vídeo da sua vida, eles veriam Jesus. E se isso que você está procurando, isso que você quer, fala com alguém que te convidou aqui, porque eu acho que isso pode mudar a sua vida. Amém. Amém? Vou orar. Deus, muito obrigado por essa noite, /tarde, eu acho que ainda é tarde. Mas enfim, Deus, obrigado por a gente poder estar aqui e encontrar essa mensagem que você destinou a nós. Passaram muitos anos, pessoas esperando com tanta ansiedade sobre o reino. Eu penso sobre quem Jesus encontrou no templo, a Ana, que estava esperando o cumprimento do reino de Deus, Zacarias, que estava esperando também consolação de Jerusalém. Quantas pessoas ao longo dos séculos gostariam de viver o que a gente está vivendo? Ajude nós a ser pessoas que não deixam nossa fé ser uma coisa meio, eu acredito, então vamos lá. Mas que realmente entra profundo no nosso coração a gente viver como pessoas do reino. Eu oro que essa semana, que para as pessoas que já são seguidores de Jesus, que eles podem viver o reino onde eles estiveram, no trabalho, na faculdade, que as pessoas podem ver uma coisa diferente neles, e eles poderiam chamar as pessoas para viver o que a gente vive. Eu oro para as pessoas que estão decidindo se isso que eles querem, que um cara diferentão, com sotaque estranho, não assusta eles. Uma coisa bem legal ser um discípulo, e eu oro que eles poderiam almejar isso. Estou muito grato por nossa família aqui em São Paulo, quanto a gente pode ter esses momentos com o ministério inteiro. Esteja com o resto da nossa noite, que a gente chega em casa com segurança. Amém.